Boa noite a todos. Que a paz e o amor infinito do Mestre Jesus nos envolvam neste momento de aflições e angústias que todos nós estamos passando e necessitamos muito nesse momento da ajuda fraterna do nosso grande Mestre para vencermos juntos essa pandemia e voltarmos aos nossos estudos e rotinas na forma presencial. Isso é muito importante para nós, né? Já estamos bastante tempo afastados de tudo e de todos, né? Que a gente possa novamente nos reunir em nome de Jesus. E assim será, pois sabemos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E com as bênçãos de Deus, de Jesus, de todos os nossos amigos espirituais da Casa do Caminho, vamos dar início a esta nossa conversa de hoje. Essa nossa conversa de hoje, né, ela está no Livro dos Espíritos, na segunda parte, o Mundo Espírita, e é o capítulo 1, Diferente Ordem dos Espíritos. Então nós vamos conversar aí sobre essas diferentes ordens dos espíritos, até para nós nos situarmos, né? Porque encarnado ou desencarnado, nós estamos inseridos nessas ordens aqui, dependendo das nossas conquistas ou das nossas não conquistas, né? Então nós vamos aqui internamente, assim, intimamente, né? Vamos ler isso aqui, vamos conversar com vocês e cada um aí se enquadra numa escala dessa. Brincando, né, para a gente não levar a coisa assim muito metódica, né? A gente só não pode achar que está lá na primeira escala, que é o espírito único, né? Nós não somos como Jesus, como o doutor Herman diz lá, né? Perfeito só Deus, é a perfectibilidade que nós conhecemos é Jesus. Agora, para baixo ali, nos espíritos perfeitos, nós podemos escolher qualquer uma, que nós estamos lá, estão em todas elas, né? Um pouquinho em cada uma delas, e como diz a nossa amiga Yara, lá no nossos estudos de Bezerra de Menezes, né? Nós estamos com um pezinho já na outra classe dos bons espíritos, né? Infelizmente, né? O nosso pezinho a gente bota lá e tira porque a gente não mantém a nossa sintonia no bem, né? Então nós fazemos muitas coisas boas, mas de repente a gente volta, tira nosso pezinho daquela linha e volta para a nossa imperfectibilidade ainda, né? Mas nós estamos. Vamos seguir em frente, né? Então, gente, vamos lá. Então, o Kardec começa perguntando assim na lição 96, ele faz a seguinte pergunta: os espíritos são iguais? Ou existe entre eles algum tipo de hierarquia? Os espíritos respondem: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham chegado, né? É o que nós estamos conversando. Então, gente, os espíritos são diferentes ordens, né? Pelo grau alcançado por cada um. E certamente isso é uma hierarquia espiritual, não é uma imposição ou dádiva, mas por conquista. É o próprio tempo que o trabalho na maturidade do espírito vai fazer nós avançarmos. Gostaria de comentar também essa oportunidade que a doutrina espírita nos oferece a todos nós, aprendizes da doutrina espírita, né? Com essas ordens. Né? E com essas ordens aqui, como anteriormente eu falei, nós podemos ver quem somos atualmente, como somos atualmente, né? E aonde já poderíamos estar. Né? Nós poderíamos estar muito mais avançados, né? Já passamos por uma fase lá atrás, estamos agora nessa nossa melhor encarnação, mas nós podemos, como diz o outro, colocar o pé na estrada, correr um pouquinho e nos avançar, aproveitar essa bendita encarnação que o Pai nos oferece, né? E o Kardec segue lá nos questionamentos dele, né? Na questão 792. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Né? Isso está lá na questão 792. Né? Lá na frente eu trouxe para a gente lembrar. Olha a pergunta que o Kardec fez. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Aí os espíritos respondem: porque os homens ainda não estão prontos nem dispostos a alcançar o bem. Gente, quando eu escutei isso aqui, né, com essa resposta, eu senti aquele puxão de orelha evangélico, dado pelo nosso doutor Herman, né? Como diz os espíritos, né? Os tempos são chegados e a nossa hora é essa, a nossa hora é agora. Né? Então eu fiquei chocado, assim, porque isso falou comigo realmente, porque os homens ainda não estão prontos nem dispostos a alcançar esse bem. Gente, como é que eu quero ser feliz? Eu quero ser um doutor Bezerra, eu quero ser um doutor Herman, eu quero ser um Santo Agostinho, mas eu não faço por onde, o que adianta querer que é uma coisa, agora ser é outra, é diferente, né? Então, essa resposta
Os espíritos você vê que são bem atuais, né? Uma resposta que deu há 170 anos atrás, 150 anos atrás, né? Para o Kardec, mas ela é atualíssima mesmo, né? Nós ainda somos muito lerdos em relação a essa nossa possibilidade de crescimento espiritual. Mas vamos seguir. Vamos seguir com a questão 97, né? E ela nos diz o seguinte: há um número determinado de ódios ou graus de perfeição entre os espíritos? O Kardec pergunta, os espíritos responderam: esse número é limitado, porque entre essas ódios não há uma linha demarcada, traçada como barreira, e dessa forma pode-se multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Todavia, considerando-se os caracteres gerais, podemos reduzi-la a 3 principais ódios. Então, Kardec, né, trouxe para a gente, né, a espiritualidade trouxe para a gente, através de Kardec, essas ódios que nós vamos sintetizar agora, né? E como eu falei, né, na primeira ordem, aqueles espíritos já atingiram a perfeição, na segunda ordem, os espíritos já chegaram no meio da escala, e na terceira ordem, né, onde são os espíritos perfeitos que estão a caminho, como a gente diz, né? Então vamos analisar essas ordens assim, que é para nós nos situarmos melhores, né? E começa logo com uma observação na questão 100. Essa observação está lá no Livro dos Espíritos, ela nos diz o seguinte: a classificação dos espíritos está baseada no grau de adiantamento deles, nas qualidades que adquiriram e nas imperfeições que ainda têm que se despojar. Essa classificação, aliás, nada tem de absoluta. Cada categoria, apenas no seu conjunto, representa um caráter definitivo, né? Porém, de um grau a outro, a transição é insensível e nos limites. O matriz se apaga como no reino da natureza, como nas cores do arco-íris. Olha que poesia bonita, né? Ou ainda, como nos diferentes períodos da vida do homem. Portanto, podemos ser formulados em maior ou menor número de classes, segundo o ponto de vista sob o qual se considera as coisas, né? Então, Kardec, a espiritualidade colocou essa ponderação, né? Então, nós vamos analisar direitinho, né? E eu coloquei assim mais, aí é o Gilberto falando, né? No nosso comentário, né? Olha, todos nós sabemos, né, que nós partimos, né? Por igualdade. Deus é soberanamente justo e bom. Partimos do mesmo ponto, simples e ignorante, para chegarmos a todos nós, a perfectibilidade. É uma longa jornada, né? Que uns se adiantam mais do que os outros. Como diz Leon Denis, querer é poder. Pensamento e vontade são potências da alma. Então, meus amigos, vamos seguir as pegadas de Jesus, que é o melhor caminho, é o caminho mais rápido para esse trajeto da nossa felicidade. Isso é inquestionável, né? Então, a doutrina espírita traz tudo isso para a gente, quer dizer, não tem erro. O errado aqui, no caso, é a nossa lerdeza ou a nossa, como disse o espírito lá em cima, a nossa vontade de progredir, né? Mas vamos, como o espírito imortal que nós somos, né, nos imaginar nessa caminhada, no ontem, que nós já fomos ontem, no hoje, que nós estamos, e que nós poderemos ser amanhã, né? Então, vamos lá começar. Então, vamos começar já começa pela terceira ordem, que a ordem está lá no rodapé da escala, né, no primeiro degrau, né? Então, nós vamos começar por ela. Elas têm os caracteres gerais. Vê se os caracteres gerais falam com a gente, se nós somos mais próximos do ontem do que do amanhã, como diz o doutor Bezerra, né? Então, olha aqui as caracteres dessa ordem dos espíritos de perfeito. Predominância da matéria sobre espírito. Isso, né? Nós somos de materialista ainda à beça, né? Isso ainda nos incomoda muito, né? Mas está lá, caracteres gerais. Predominância da matéria sobre espírito. Propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequências. Têm intuição de Deus, mas não o compreendem. Esses são esses espíritos dessa imperfeito, dessa ordem aqui. Nem todos são essencialmente maus, né? É como eu falei para a gente aqui. Nós temos ainda aqueles vícios que o nosso amigo lá, Emmanuel, né, cita lá no Egoísmo, muito bem, no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. Ainda me lembro disso de cor, né? Porque é batido e salteado isso aí. Capítulo 11, item 11, até facilita para a gente, né? Que ele fala do egoísmo, né? Então, as paixões, isso mata a gente, né? O orgulho, o egoísmo, e todos os filhotes contidos no orgulho e egoísmo, a vaidade, a raiva, né? Todos esses vícios nossos, isso nos atrasa muito, né? Então, nós temos que vencer esses vícios para vencermos as nossas limitações e nós progredirmos nessa escala espírita, né?
Mas isso nós temos assim, a tendência ao mal. Nós não temos a tendência ao mal, mas que a gente quer que é o mal, que a gente entenda. Ah, eu não faço mal. Não faz mal. Você fica com raiva, você fica com inveja, você fica com ciúmes, né? Você roga uma praga. Você, né? Nós somos assim, gente. A gente não pode fugir disso aqui. Ah, porque eu não faço, faz. Todo mundo faz. Se não fizesse, como eu costumo dizer assim, bota uma asinha, fecha a porta, você vai começar a voar, vai levitar aí. Não é bem assim. Por isso nós estamos juntos e misturados aqui, por isso nós estamos passando por essa pandemia, que é uma sacudidela, é um aguilhão que estão dando em cima da gente aqui para nós nos despertarmos, né? Mas vamos lá. Então vamos ver as características, que essas características, né, nos são bem familiares. É verdade isso aí, né? Todos os vícios, todas as paixões, né? E isso aí é bem familiar para a gente, né? Mas na 10ª aí ele vai começar agora a dividir, né, os espíritos nessas 10 classes, né? Então, nessa primeira classe dos imperfeitos são 5 ordens, depois nas bons espíritos já começa a diminuir, são 4 ordens, e no espírito puro, obviamente, nós só conhecemos um, é a ordem única, né? Então, nós vamos chegar lá. Então, na questão 102, diz assim, a primeira classe dos espíritos imperfeitos são os espíritos impuros. Eles são inclinados ao mal, e dele fazem o objeto de suas preocupações. Como os espíritos dão conselhos pérfidos só para a discórdia e a desconfiança, e mascaram todas as formas para melhor enganar. Fazem o mal pelo prazer de fazê-los, na maioria das vezes sem motivo, e por ódio ao bem. Escolhem quase sempre suas vítimas entre as pessoas mais honestas. São flagelos para a humanidade, em qualquer categoria social a que pertence. O verniz da civilização nos preserva do opróbrio e da ignorância. Então, vocês veem que isso aí, esses espíritos impuros, já para nós já ficou para trás. Como diz os espíritos lá na frente, nós já fomos um dia, nós já demos um passo adiante disso aí, né? E não é difícil, né, para nós conhecer a que classe pertence esse ou aquele espírito com esse pensamento, com essas ideias que nós falamos agora, né? O espírito impuro, ele somente idealiza o mal e procura homem de sua índole e sintonia para que a sua convivência seja em perfeita harmonia com ele e transmite para que ele possa ser instrumento dele, né? É assim que eles funcionam, né? Para as suas vinganças, para o seu ódio, sua maledicência e todo tipo de discórdia. Mas essa nossa abençoada doutrina, que é a doutrina espírita, né, ela nos traz, olha, bendito evangelho, como eu digo assim, né? O que ela diz para a gente? Todo mal assim, ela tem um jeito, né? Então vamos orar. Então ela diz assim, a abençoada doutrina espírita nos ensina que esses irmãos, que nós achamos que são mais difíceis do que a gente, né? Eles precisam o quê? Precisam de um exemplo, de um trabalho no bem, da oração e o perdão das ofensas. Nós temos que ensinar. Se nós já achamos que somos melhores do que ele, nós temos que fazer isso aí. Nós temos que ser exemplo. Como diz lá o velho ditado, um exemplo vale mais do que 1000 palavras, né? Então, a nossa função é essa, assim. Lembra lá do nosso... a doutrina espírita, como escrito assim, não é aquilo que eu estou falando aqui agora, ele é um conjunto. Então, ela é cheia de frases, assim, que a gente pode chamar até de frases de efeito, mas não são de efeito, são frases de lógica, né? Ela é um conjunto de frases. Então, nós temos essa capacidade de ajudar o nosso próximo. Conhece o verdadeiro espírita, né? Pela sua transformação moral. Então, se nós somos aprendizes, nós temos que nos transformar e ajudar o próximo. É a nossa tarefa, né? E com isso nós vamos ganhar muito. Nós vamos ganhar para nós e vamos ganhar até um amigo, como diz assim. Né? Vamos ajudar o próximo, vamos ganhar aquele amigão. Vai ser nosso amigão, né? Na questão 103, nós vamos falar dos espíritos levianos. Os espíritos levianos, eles são ignorantes, astuciosos, inconsequentes, zombeteiros, mete-se em tudo, responde a tudo, sem se preocupar com a verdade. Gosta de causar pequenos desgostos, pequenas alegrias, de fazer intriga, de induzir maliciosamente ao erro através de mistificações das suas espertezas. Nas suas comunicações com os homens, na sua linguagem, algumas vezes é espiritual e graciosa, porém quase sempre sem profundidade. Eles até fingem que são espíritos bons para enganar a gente. Então, eles são levianos, não tem engano, são inconsequentes. E nós conhecemos muita gente que é igual assim. E quantas vezes nós somos levianos? Quando a gente tem que sempre olhar para esse espírito, olhar para dentro, conhece a ti mesmo, né? Quantas vezes nós somos levianos? Né? Agora, então, nós somos mais levianos do que nós estamos sendo agora, né? Com essas fake news aí, fica botando, aí toma partido de um, partido de outro, né? Idolatria de um político, idolatria de outro, é contra ou a favor, e não sei o quê, bota essas fake news. Olha quanta leviandade a gente bota através das fake news aí, desses WhatsApp da vida.
Então, gente, nós somos tudo isso sim ainda. Nós estamos num lugar ainda que necessitamos melhorar muito. Na oitava classe, diz assim, ó, são os pseudos sábios, né? Seus conhecimentos são bastante extensos, porém acredito saber mais do que realmente sabe. Tendo realizado algum progresso sobre diversos pontos de vista, a linguagem deles possui um caráter sério, que pode enganar sobre a sua capacidade sobre as luzes. Então é verdade, né? Então os pseudos sábios isso aqui, ele pensa que são os fariseus, né? Bota o livro debaixo do braço, aquela coisa toda, vai lá para o púlpito, aquela fala, e fala bonito, tá entendendo? E ele engana muita gente, né? Talvez até nós possamos chamá-lo, e com certeza podemos chamá-lo, né, de falsos profetas, que o Evangelho lembra com veemência, pedindo para não deixarmos ser iludidos por eles. Né? Os falsos profetas da erraticidade não se importam muito com a verdade. O interesse dele são o caos pessoal, querem se mostrar mais pelo orgulho para que o seu orgulho se mantenha de pé. Né? Então é isso mesmo, o cara cheio de pompa, se veste bonito, vai para isso quando está encarnado. Quando está desencarnado, ele fica nos obsidiando lá, buzinando no nosso ouvido e você é levado por aquilo ali. Né? Isso é fácil, porque né, os espíritos estão sempre junto com a gente. É só entrar na sintonia dele que nós somos levados. Na 105, é a sétima classe, são os espíritos neutros. Isso aí não, né? Olha só, não os espíritos neutros não fazem o bem e nem fazem o mal, né? Pendem tanto para um lado quanto para o outro, né? Não se eleva acima da condição comum da humanidade, tanto na moral quanto na inteligência. Apega-se às coisas deste mundo, cujas alegrias grosseiras sente saudade. Então, se ele não faz o bem nem faz o mal, né? No lado do Evangelho no ensino, não fazer o bem já é fazer o mal. Né? Então, nós estamos encarnados aqui para vencer, fazer o bem sem olhar a quem. Se você não estende a mão, como diz Jesus, né? Nós já estamos fazendo o mal. Né? Vamos trabalhar, né? Esses espíritos, eles são indiferentes, a sua frieza esfria o amor e a caridade nos incidentes da vida. São indiferentes também no que toca a vida alheia, por buscarem seus próprios proveitos inferiores a qualquer preço. Né? E com eles sintonizam com essas pessoas assim, né? Então são espíritos indiferentes, né? Não fazem nem o bem nem o mal. Às vezes, como eu acho, Gilberto falando, né? Às vezes perde uma encarnação, porque eu não fiz o bem, não fiz mal a ninguém, mas também não fez o bem a ninguém, então às vezes joga fora uma encarnação, essa abençoada encarnação que a espiritualidade oferece a cada um de nós. Na sexta ordem, nós vamos falar dos espíritos batedores e perturbadores. Esses são bons. Esses espíritos, propriamente falando, né, não formam uma classe distinta, em vista das suas qualidades pessoais. Podem pertencer a todas as classes dessa ordem que nós falamos. Com frequência se manifesta a sua presença através de efeitos sensíveis, efeitos físicos, né, tais como pancadas, movimentos, deslocamentos, anormal dos corpos sólidos, agitação do ar, etc. Esses espíritos são aqueles assim que cadê meu óculos? Aí tu acha que é de esconder o óculos de você. O óculos está na tua frente, mas esconder o óculos, você não acha o óculos. São aqueles espíritos assim, perturbadores, vêm para perturbar a nossa vida. São espíritos capazes de perturbar qualquer ambiente pela simples necessidade de escândalo, né? E ainda tem mais essa assim, né? Aí quando duas pessoas rumados estão trocando aquelas palavras de baixo calão, discutindo, né, nas discussões dela, eles são sempre os seus instrumentos, e às vezes sem os perceberem. São aquele que instiga você, como a gente costuma dizer no popular, né? Começa com bate-boca e daqui a pouco acaba com bate na boca. Ele vai insuflando você, então são espíritos... Estão lá para se divertir com a gente, né? Estão lá para se divertir com a gente, aquela coisa toda. E a gente, pela nossa sintonia, se deixa entrar nessa condição e nós não saímos daquele ambiente, né? Então nós temos que melhorar, gente. Essa característica toda que nós vemos agora são bem dos espíritos perfeitos, espíritos que estão encarnados na Terra. Né? Nossa Terra é de planeta de provas e expiações. Então nós temos que vencer essas expiações para nós irmos para a regeneração, que vai ser melhor. Agora nós vamos entrar na segunda ordem, a dos bons espíritos. É essa que todo mundo quer ir lá, né? E como a nossa querida Yara diz lá no estudo do Dr. Bezerra, Yara, com todo aquele otimismo dela, diz assim, não, nós já temos um pezinho, lá temos realmente, nós temos um pezinho aqui nos bons espíritos.
um pezinho, que eu digo assim, nós já fazemos o bem de alguma maneira, naquela onda que a gente briga, assim, igual né, aquele negócio do exame do coração, a gente tem aqueles picos da bondade, mas em compensação a gente vai lá embaixo. Mas nós já temos a tendência ao bem. Nós não fazemos o bem geral, assim, o tempo todo, né? Senão nós já seríamos bons espíritos. Mas nós já evoluímos também, né? Não vamos também, vamos inflar também um pouco a nossa vontade de crescer também, né? Nós já somos bem melhores do que fomos no passado, né? Então, a característica, cara, vamos uma característica desses bons espíritos, né? Olha só a diferença já. A predominância dos espíritos sobre a matéria. Lembra do Dr. Bezerra? Tira isso, tira aquilo. Lembra do Chico? Não, né? Não se apega às coisas materiais, né? Predominância do espírito sobre a matéria, o desejo no bem, suas qualidades, seu poder de fazer o bem estão na razão e do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, os outros a sabedoria, outra a bondade, os mais adiantados reúnem o saber junto com as qualidades morais. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. Olha que beleza. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impede. Olha só. O amor que os une é para eles uma fonte de felicidade inefável. Que beleza, hein? Nós vamos chegar lá um dia, hein? Breve, breve. Vamos ser otimistas. Os que estão encarnados são bons, benevolentes para com seus semelhantes. Não são movidos pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não experimentam ódio, nem rancor, nem inveja, nem ciúmes. Fazem o bem pelo bem. A essa ordem pertencem os espíritos designados nas crenças populares como bons gênios, gênios protetores, espírito de bem. Aquele que a gente reza todo dia, né? Os bons companheiros, né? Os nossos bons companheiros que nos ajudam o tempo todo, né? Então, esses são nossos anjos da guarda, vamos dizer assim, né? Nossos protetores, amigos benfeitores que nos protegem sempre, né? E nós podemos dividi-lo também, como eu falei, agora já em 4 ordens. Vai ficando diminuindo, né? Vão diminuindo, né? Agora fica mais apertado, né? Então, na 5ª ordem, né? Aqui, né, a qualidade predominante, né? São os espíritos benévolos, né? A qualidade dominante neles é a bondade, agrada-lhe prestar serviço aos homens, protegê-los, sem saber, porém, seu saber, porém, é ilimitado, né? E o progresso deles efetuou o mais sentido no sentido moral do que no sentido intelectual. O saber deles é limitado ainda, né? Eu falei ilimitado, não. O saber deles é limitado ainda, né? Está lá no Livro dos Espíritos, né? Eu botei um i a mais aqui, né? Erro de leitura, Estamos corrigindo aqui, né? Erro de leitura. É limitado ainda, né? É limitado ainda. Mas ele já tem, olha só, o sentido moral dele é ajudar sempre a gente. Isso é muito bom, né? A bondade nos espíritos benévolos é dominante. E ele se sente feliz em praticá-la. Fazem amigo com facilidade, dada a tolerância que exercitam em seus corações. Costumam passar do limite até da própria justiça. Faz o bem sem olhar a quem. Olha só que beleza, né? Esses espíritos benévolos, né? Então, são esses nossos grandes amigos realmente, né? Na 4ª classe são os espíritos eruditos. O que os distingue especialmente é aí sim, a amplitude dos seus conhecimentos. Preocupa-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais tem maior aptidão. E só encaram a ciência do ponto de vista de utilidade. E a ela não misturam nenhuma das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Então, eles trabalham para a humanidade, trabalham no bem da ciência, né? E aí eu, Gilberto, falando, né? Palpite do Gilberto falando assim, gente, nós estamos vendo que a espiritualidade nesses espíritos funciona realmente, né? Então, a gente falar essa vacina da pandemia agora, aí tem pessoa que ainda duvida, não quero ir nessa vacina não, que foi feita em um mês, foi feito menos de um ano, a vacina leva não sei quanto. Gente, a espiritualidade é para isso aí. Esses espíritos auxiliaram esses grandes cientistas, né? É para fazer essa vacina e a vacina está dando aí, gente. Né? O mundo inteiro, todo mundo vacina. Estão ávidos atrás da vacina, porque só a vacina acabará com a pandemia. Não tem outra substância, né? Então você vê, se fizeram isso aí, se ela é perfeita ou não é perfeita, mas a vacina está aí, foi feita em menos de um ano, né? Nós estamos todo mundo tomando. Fico chateado. Eu vou tomar a minha segunda agora, antes de quando essa for ao ar aqui, essa nossa conversa aqui, né? Que for para colocar lá no estudo, eu já tomei a minha segunda vacina da Oxford, né? Então, eu estou ávido a tomar essa minha. Todo mundo está ávido a tomar a segunda dose. Não vai curar,
mas é uma oportunidade de você se sentir fortalecido. Olha só como a espiritualidade está trabalhando a favor de toda a humanidade, né? Vamos ser positivos, né? Então, na terceira ordem, nós temos o espírito sábio ainda, né? Olha só, os espíritos sábios, a qualidade morais da ordem mais elevada forma o seu caráter definitivo. Sem possuir conhecimentos ilimitados, né? São dotados de uma capacidade intelectual que lhe proporciona um julgamento sensato sobre os homens e sobre as coisas, né? Aí eu me lembrei disso aqui do meu amigo Ivo, que dizia assim, o Ivo, quando eu comecei a estudar com ele, há 20 e tantos anos atrás, ele dizia assim, que Salomão era sábio, não era inteligente, era sábio. Salomão da criança, né? Da mãe queria dividir a criança, ele deu a criança para outra mãe, né? A diferença é essa assim, o sábio está acima de... É sábio, não era inteligente. Inteligência é uma coisa. E ele dizia que o Salomão era um sábio realmente, né? Salomão era um sábio, né? E conhecemos pela amplitude dos seus conhecimentos e pelo prazer que tem de disseminá-la. Ensina-nos a saber da divindade, porque essa é uma forma que nasce a fraternidade e cresce o amor. Então, esse espírito sábio é isso aí, né? Então, quer o amor, a fraternidade, quer o bem da humanidade, né? O espírito sábio quer nos ajudar para nós crescermos, nós evoluirmos, né? E os espíritos superiores, que é a última classe dessa segunda ordem, né? Eles reúnem a ciência, a sabedoria, a bondade, sua linguagem só denota benevolência, sendo inalteravelmente digna e elevada, frequentemente sublime. Comunica-se de boa vontade com aqueles de boa fé. Procuram a verdade, porém afastam-se daqueles quem apenas a curiosidade anima, ou que a quem a influência da matéria desvia da prática do bem. Quando, por exceção, encarnam na Terra, olha só, quando esses espíritos superiores encarnam, com exceção, encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso e nos oferece, então, um tipo de perfeição que a humanidade pode aspirar nesse mundo, né? Então, aqui nós temos esses benfeitores todos, esses missionários que a espiritualidade enviou para nos alavancar, né? E nós aqui estamos no Livro dos Espíritos, nós temos aqui até o nosso patrono, né? Que é o Dr. Bezerra de Menezes, né? Que foi enviado, né? Por Ismael, através de Jesus, para ser esse ícone, né, para a gente da doutrina espírita, né? Para lá difundir, divulgar a doutrina espírita na prática do Evangelho. E como nós temos inúmeros outros, né? Missionários, batalhadores, né? Se a gente começasse a nominar aqui, a gente de repente ia fazer injustiça com alguém, não. Mas são esses espíritos de escola, né? Que vêm para alavancar e segurar a nossa mão, segurar a mão da humanidade, daquele grupo, né? E alavancar para nós todos evoluirmos, né? E finalmente nós chegamos na primeira ordem, né? Na primeira ordem são os espíritos puros, né? Vamos ler o caractere que vai botar água na boca da gente. Ele diz assim os caracteres gerais desses espíritos puros. Nenhuma influência da matéria, não tem mais. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação a todos os espíritos, a todas as ordens que nós vimos até agora, né? Nessa classe só tem uma classe única, só tem um. Então eles percorreram todos os graus das escalas, se despojaram das impurezas da matéria e, tendo atingido a soma da perfeição que é susceptível à criatura, não tem mais que sofrer as provas nem expiações, não estando sujeito a mais a reencarnação em corpos perecíveis. Para eles a vida é eterna e realizam no seio de Deus. Eles são mensageiros, ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção e harmonia universal. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a proteger e lhes designam a sua missão. São designados algumas vezes sob nomes de anjos, arcanjos e serafins, né? Então, gente, eu não poderia deixar de colocar aqui, depois dessa lição, né, a questão 625 desse próprio livro, nosso querido Livro dos Espíritos, que ela nos diz o seguinte, né? Pergunta lá Kardec: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? Jesus. Então, para nós, né, coloquei aqui, porque só Jesus realmente é o único espírito puro que nós conhecemos, né? E a esse espírito, né, nós temos que agradecer muito, que ele é nosso modelo, nosso guia, né? E com ele, como a gente costuma dizer, nada nos faltará.
né? Nos protege, nos ampara, e é a Ele que nós recorremos a qualquer momento da nossa vida, né? Então, é o único Espírito puro que nós conhecemos, né? E nós sabemos que a nossa... porque eu não sou Jesus. A gente costuma dizer assim, porque eu não faço, porque eu não sou Jesus. É claro, gente, a gente sabe que você não é Jesus. Eu não sou Jesus, ninguém é Jesus. Eu não sou nem... Eu estou trabalhando para... Nós estamos trabalhando, né? Para terminar com essa nossa imperfeição, tirar esse nosso orgulho, essa nossa vaidade, né? Essa chaga da humanidade, né? Então, uma coisa de cada vez. Não vamos nos preocupar em ser lá na frente isso ou aquilo. Vamos nos preocupar que nós somos o que nós somos hoje e o que nós podemos melhorar hoje. Essa é a grande verdade. E podemos muito, né? Podemos muito, graças a Deus. Então, meus amigos, é com Jesus. Estamos chegando, né, ao fim dessa nossa conversa, estudo que nós fizemos hoje assim. Então eu desejo a todos uma boa noite, uma noite tranquila. Fiquem com Deus, com Jesus, doutor Bezerra, doutor Erma e todos os nossos amigos da Casa do Caminho, né? Essa nossa casa querida que nós estamos sentindo saudade dela, de estar lá na nossa casinha lá, né? Para que a paz, a saúde, o amor estejam conosco hoje e sempre, né? E que assim seja, graças a Deus. Um beijão para vocês e até a próxima oportunidade que nós vamos ter, infelizmente, esse ano, vamos ter, né? Muitas ainda, né, conversas dessa através de vídeo, né? Mas quem sabe em 2022 não estaremos já começando de forma presencial na nossa Casa do Caminho, nossa abençoada Casa do Caminho. Que assim seja, assim será. Graças a Deus.